Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 255 dias em oração. Eu até dei uma pausinha para estar aqui recuperada para vocês. A gente passou por mudança, né? Que já não bastava essa mudança emocional, espiritual, né? A gente, através dos 9 meses com Maria, passar por essas transformações. Ainda estou passando por mudança de residência. E mesmo uma mudança boa, né? Ela traz muitos desafios, né? Como Maria e José estão passando pelo percurso, né? De ir de Jerusalém até Belém, também, né? Exige muito esforço. E Maria está dizendo sobre a dificuldade, inclusive de José caminhar, das feridas que ele tem no pé. E eu fiquei pensando quanto tudo isso tem relação com o que eu tenho vivido. E fiquei fazendo a analogia do quanto quando você está conectado com esses propósitos, o espírito fala mais alto, né? Você percebe quantas conexões existem, né? Entre essas dimensões que a gente não enxerga, mas que são muito presentes na nossa vida. E que o nosso espírito, através dessa transformação que a gente tem passado, seja mais capacitado de identificar essas conexões, as batalhas espirituais, a nossa necessidade, né, de estar cada dia mais em oração, com o nosso espírito conectado com a fonte, porque o desejo dele é muito maior sobre o que a gente planeja, a gente deseja, o que está disponível ao nosso alcance, né? Tem muitas coisas que, por falta de treino, de prática e por um distanciamento, eu acredito, da nossa realidade, né? A essas questões espirituais, a gente deixou de enxergar. Mas quanto mais a gente busca esses propósitos, mais o nosso espírito fica aflorado para identificar essas batalhas e as oportunidades espirituais também, né? Eu fiquei pensando o quanto o nosso corpo físico e o quanto a nossa mentalidade, elas têm dificuldade mesmo de enxergar essas coisas. Se não fosse pelo nosso propósito, muitas vezes a gente cairia, né, no comodismo de não mexer o nosso corpo para fazer algumas mudanças, de não mudar o nosso mindset, né? Porque o nosso cérebro, ele é programado para sobrevivência, é programado para proteção. Então, de acordo com o tipo de pensamento que a gente alimenta, é menos sujeito, né, a vivenciar o propósito a gente vai estar. Por isso que a gente precisa de diálogo e de oração, né? Muita conexão com o nosso espírito para a gente superar as nossas batalhas. Eu achei muito interessante que, inclusive, no caminho aqui de 5 de dezembro, Maria diz assim: eu achei prudente a gente passar mais uma noite nesse lugar e poder descansar. E foi basicamente o que eu fiz também, né? Eu senti que eu não estava mais conseguindo raciocinar, que o meu corpo estava muito cansado e precisava, assim, de descanso para eu poder trazer uma mensagem valiosa aqui para vocês. Então, obviamente, eu me mantive em oração, foi muito necessário para eu conectar, né, força e espírito e permanecer firme no meu propósito, eu estar conectada com Deus, eu entender, né, a necessidade, inclusive, de um diálogo amigável, um diálogo saudável, eu e meu marido, para a gente dar conta de fazer força na hora certa, né? Levar as coisas na direção certa. Eu fiquei pensando, gente, que terapia é você fazer uma mudança em casal, é você montar uma cama em casal, é praticar esse diálogo, praticar o respeito, né? Entender que a transformação e a construção das nossas coisas, elas exigem essas habilidades e elas exigem esse nosso cuidado, né, de entender que se a gente leva as coisas muito a ferro e fogo, né,
se a gente quer ter razão em tudo, se você quer levar a tua opinião somente à frente, muitas coisas não acontecem da melhor forma possível, né? E o tempo todo a gente dizia assim, quando falhava, né, a força já, a gente dizia, não, a gente tem que se divertir. Às vezes até perdia a força, porque começava a identificar que estava cansado e naquele momento dava crise de riso, aí sim que a gente não conseguia fazer força, mas o nosso objetivo é difícil o trabalho, né? Não é um desafio gostoso, se a gente puder, a gente quer evitar, né, fazer essas forças, essas longas caminhadas, mas a gente dizia, o propósito é a gente se divertir, o propósito é a gente se conectar com essa oportunidade, né, de estar indo para um outro lugar, para uma nova perspectiva, né? E essa é a parte boa de todo o desafio que você conclui. Então, hoje eu tô até aqui, ó, numa visão nova, né? E graças também ao esforço que a gente se propôs a fazer para conquistar isso. Então, que os propósitos do nosso espírito, do nosso coração, sempre estejam à frente de qualquer dificuldade, de qualquer esforço que a gente precise fazer para conquistar isso. E continuamos firmes na nossa caminhada. Eu vou mandar para vocês mais uma mensagem ainda no dia de hoje, que foi a que ficou pendente, mas me sinto muito mais recuperada, né? E essa energia e essa experiência que eu vivi, né, faz com que eu traga essa mensagem do meu coração para vocês. Então, independente da demora, espero que chegue aí no coração de vocês também com muito amor, com o mesmo carinho que eu pretendo passar para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até logo mais. Um grande beijo, Simone.